da vida concedida a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos irmãos e irmãs da Igreja de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos fazer contemplar as maravilhas da tua natureza mais uma vez, por sentir o sol que nos aquece, a chuva que cai, pelo nosso respirar, ó Deus, pelo nosso enxergar, pelo nosso ouvir, por tantas coisas que aparentemente são tão pequenas, que são coisas comuns no nosso dia a dia, mas são tão importantes para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã mais uma vez, depois do bom de cada dia que o Senhor nos concedeu, por uma semana na tua presença, por todas as ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado para conosco, Senhor, pela nossa saúde, pelo trabalho, pelos dias com a tua presença conosco, dias felizes, alegres, de grande contentamento, mas também os dias difíceis, tristes, os dias que nós choramos. O Senhor sempre está presente conosco para nos consolar e nos confortar. Muito obrigado, Senhor, pelo ajuntamento solene do teu povo essa manhã mais uma vez, por aqueles que não estão podendo estar aqui conosco, mas que estão acompanhando, adorando e louvando durante a transmissão desse culto, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais cuidando dos seus entes queridos. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um deles. Nós pedimos que o Senhor os fortaleça, os dê graça, que o Senhor conceda conforto e consolo aos seus corações, assim também como a restauração da saúde àqueles que estão precisando, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ser conosco essa manhã, nos perdoando os pecados, nos ajudando a te adorar em espírito e em verdade, a estarmos cada vez mais na tua presença com sinceridade de coração, não só amando ao Senhor, mas amando uns aos outros, orando e intercedendo uns pelos outros. Ajuda-nos a ter um espírito de adoração na tua presença, a nos sujeitar diante da tua presença, a saber que, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, todos os problemas que atravessamos, o Senhor é conosco, o Senhor vai adiante de nós e nos guarda para a glória do Senhor. É por isso que nós choramos, agradecidos por essas ricas bênçãos de misericórdia derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, abra a sua Bíblia. Nós não estamos com o projetor essa manhã, nesse culto, mas abra a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 12. Vamos fazer essa leitura, mesmo que um texto pequeno, mas vamos fazer essa leitura alternada com os irmãos. Isaías, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Isaías capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu canto, Ele sondou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direi a sabedoria, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos em resposta, elencai em excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Jacó, o Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra livre essa manhã. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso irmão Roberto, para o momento de louvor ao Senhor.
Graça e paz, irmãos, amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino Fico Feliz.
de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 3. Vamos à leitura dessa breve reflexão para que tenhamos tempo na hora da escola bíblica. Atos, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. O apóstolo Paulo aqui, ele traz um relato nesses primeiros 3 versículos do capítulo 18, texto de Atos, acerca da sua profissão, a mesma profissão da qual ele vem dizendo acerca de Áquila e Priscila, que eram comerciantes, e ele diz que, por uma ordem do imperador Cláudio, nessa época, eles foram mandados para fora de Jerusalém, para fora de Roma. E aí eles se juntaram, e aqui diz o texto que eles eram do mesmo ofício, eles fabricavam tenda, usavam tinta também, havia o comércio da tinta para poder pintar os tecidos, eram os ofícios também desse casal. E juntos eles começaram a fabricar essas tendas, e Paulo não só começou a fabricar, mas passou a ter esse ofício como profissão. E aí a semelhança aqui de muitos judeus do seu tempo, ele adquire a habilidade, a sua habilidade manual desse fabrico, desse material, para somar a profissão preferida dele, que era fazer tendas. Esse grande apóstolo, esse grande homem de conhecimento, um homem poliglota, cheio de conhecimentos da filosofia, estudante das grandes bibliotecas, como a de Alexandria, poderia ter feito qualquer outro tipo de coisa, né? Poderia ter optado por qualquer outra profissão, poderia ter sido professor, por exemplo, né? Ter gerido alguma escola de estudos da filosofia, alguma coisa dessa natureza. Mas Paulo, aqui mesmo com tanto conhecimento, ele resolveu fabricar tendas para ganhar vida, para ter uma boa parte do seu sustento, não apenas vindo da igreja, mas, como ele diz, ele próprio diz, eu não desejo ser pesado para a igreja, apesar dele saber que o trabalhador era digno do seu salário, mas ele optou por fabricar essas tendas, por ganhar a vida com esse tipo de material. Enquanto ele fazia isso, ele pregava o Evangelho, ele pregava ao Jesus Cristo, conforme está aí no versículo 3. Mas, além do texto de Paulo aqui sendo escrito por Lucas em Atos, capítulo 18, ele escreve também aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 23, onde diz assim o texto: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Diante da profissão de Paulo, daquilo que ele fazia, da pregação do Evangelho e de dias de labuta, de trabalho, de sol a sol, do fabrico do material,
partir, simplesmente abrir a boca e dizer assim: eu não desejo mais viver aqui. Mas claro que Paulo não está maldizendo a vida dele com isso. Ele não está dizendo nada contrário às bênçãos que o Senhor concedeu à vida dele ali, para pregar o Evangelho, para viver onde vivia, para fazer o que fazia, para trabalhar com o que trabalhava. Mas ele dizia que em todo o tempo estar com Cristo era muito melhor do que viver onde ele estava vivendo. E ele fala aqui sobre esses desejos que há no seu conflito, e o desejo final dele é estar com Cristo, mas também permanecer com os seus para benefício deles. Paulo sentia que ele era de uma grande ajuda, ele era útil para a igreja, ele era útil para os seus irmãos, ele era útil ainda para aqueles que precisavam ouvir o Evangelho do Senhor. E a palavra traduzida que aparece aqui no texto, que ele diz aí em Filipenses acerca de partir, a palavra traduzida como partir, vem de um termo que é usado no meio militar, que significa desmanchar a tenda, desmanchar acampamento, desfazer do acampamento e sair, e partir. Então Paulo escreve aqui como que estando num contexto militar, e aí o corpo humano de Paulo, ele diz e conserva para a gente essa visão de que era a tenda viva na qual ele vivia. Imagine, ele fabricava tendas de tecido, tendas de lona, mas havia uma tenda na qual também a Bíblia trata do nosso corpo como sendo um templo, ou uma tenda do Espírito Santo, o templo do Espírito. E Paulo também considerava que seu corpo era essa tenda na qual seu espírito vivia. Abraão, Isaac e Jacó viveram em tendas, assim como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, em alguns textos tem tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí a tenda agora faz relembrar viagens, e quem arma uma tenda tende a desarmar e armar em outro lugar. E isso era a vida do povo de Deus, a vida dos judeus no Antigo Testamento. Eram nômades, eles viviam aqui, depois desmanchavam o acampamento, porque Deus deu uma ordem de ir para um determinado lugar, e iam para determinada terra, e lá se instalavam e armavam as tendas novamente. Mas depois uma outra ordem de Deus os fazia sair daquela região, e eles desarmavam as tendas, seguiam peregrinando pelo deserto, e iam para um outro lugar, e lá eles armavam as tendas novamente. Então, falar em tenda nos relembra viagens, saída, partidas, chegadas, peregrinações, uma vida em que a gente está aqui e daqui a pouco estaremos em outro lugar. Então aqueles patriarcas aqui, os quais eu citei agora, estavam aguardando um lugar de morada permanente, que é um desejo nosso. A gente não aguenta mais estar aqui e estar ali. Era como o povo que desejava adorar a Deus num único lugar, e eles antes, a arca era carregada para aqui, para ali, para determinada cidade, para determinado monte, para o monte seguinte, e eles viviam peregrinando de lugar em lugar. Mas o desejo de quem anda muito é parar, finalmente armar sua tenda num único lugar e habitar ali para todo sempre. Então, conforme o apóstolo João também, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14, nos traz algo interessante relacionado a esse relato de Paulo em Atos, ao que ele diz em Filipenses, e acerca do que João vem nos trazer quando ele fala acerca do verbo da vida, falando que Jesus Cristo
estabeleceu uma residência, uma tenda entre nós. Ele estabelece a sua moradia para sempre, não para estar mudando, mas ele estabelece a sua moradia para todo sempre entre nós ou em nós, assim como somos templos ou tendas do Espírito Santo. E aí você olha para o texto e vê aqui Paulo dizendo que o Rei da Glória, o apóstolo João, perdão, dizendo que esse Rei da Glória deixou o seu trono, deixou o seu palácio celestial, deixou o seu lugar divino para morar numa tenda. E essa tenda está entre um povo que vive em tendas. Jesus veio morar, armou a sua tenda em nós, porque nós vivíamos em tendas, morando aqui e ali. Mas isso aqui não é tudo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, o apóstolo João ainda vai nos fazer ler o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Literalmente aqui, olhando para o texto, a tenda de Deus está entre os homens e ele viverá nessa tenda, na companhia deles, para todos sempre. Isso é coisa interessante que nos traz aqui em Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus. O tabernáculo é um local de estadia, de você estar ali, né? Podemos pensar nele também como um templo, um local onde Deus vai se estabelecer. No Antigo Testamento, quando os judeus iam ao templo, havia um lugar para a manifestação de Deus. Quando eles armavam as suas tendas também, a tenda da congregação, e aguardavam que Deus também se manifestasse num determinado lugar, não é? Naquele ambiente onde era dividido entre o santo e o santo dos santos, havia o local onde estava a arca da promessa, a arca da aliança, e Deus se manifestava ali. E o desejo do povo de Deus não é apenas que estejamos peregrinando, parando aqui e ali, formando a tenda, e Deus vem, se manifesta, depois Deus vai, e a gente desarma a tenda de novo e sai em peregrinação. Mas o nosso desejo é de habitarmos de uma vez por todas e eternamente com o Senhor. E isso ele fez. João traz isso no seu Evangelho. O autor aos Hebreus traz também essas verdades aqui no texto. E aí, Apocalipse vai estabelecer de uma vez por todas, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus, eis aqui a casa de Deus com os homens. E esses homens, né, o seu povo, habitará, e eles serão o seu povo, e esse mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, Deus fez tenda em nós. Ele armou a sua tenda, a sua morada, a sua habitação eterna em nós, pela sua graça e pela sua misericórdia. E ele viverá nessa tenda, e nós viveremos para sempre com ele em sua companhia. Ele habitou, diz o texto do apóstolo João. E habitar aqui, ele tem o significado com uma profundidade de fato você fazer naquele lugar um alicerce e construir as paredes e depois fazer a cobertura, porque é um local de habitação, não é mais aquela tenda onde você arma com facilidade, depois desarma e vai ter que sair. Mas a morada aqui, a habitação, é aquele lugar de morada permanente, não para passar um tempo. E é o que Deus faz conosco. Ele habita em nós para todo sempre. O que Paulo conclui aqui, meus irmãos, é que essa tenda é o mesmo corpo humano no qual o Senhor Jesus viveu. Ele viveu também em uma tenda. Ele passou 3 anos no seu ministério em uma tenda, que foi ter encarnado nesse corpo que temos. Passou esse período aqui nessa terra. E o seu estado é de glória, desde aquele dia da encarnação. Glória e glória. E aí o rei concorda em viver nessa tenda por toda a eternidade, na companhia
algumas vezes aqui na quinta-feira do estudo, pela manhã, eu já citei esse texto, que Deus não usurpa a ser Deus, Jesus Cristo, deixa o seu trono, ele não perde o seu trono, ele apenas se afasta do seu trono celestial, desce a esse mundo, encarna, torna-se como nós, e aí a tenda que ele deseja agora morar para todo sempre não é o local celestial de onde ele estava, mas é nessa tenda igual a mim e a você. Ele assume esse corpo para ficar por toda a eternidade. Imagine isso. Deus não voltará à sua forma sem esse corpo. Ele não perdeu a sua forma, ele não perdeu a sua majestade, não perdeu a sua soberania. O seu poder não diminuiu. Deus é Deus, Cristo é Deus por toda a eternidade. Mas ele desejou viver nesse nosso corpo por toda a eternidade. Foi o que ele fez por nós. Essa noiva que vive nessa tenda viverá assim como ele também desejou viver e a escolheu para si mesmo, para viver por toda a eternidade nessa tenda que agora não é mais a tenda passageira, mas é a habitação eterna para todos sempre. Então, queridos, que nós possamos aplicar essas verdades e ouvi-las, mas não apenas ouvir, mas praticar em nosso coração. Ter sempre a convicção daquilo que Deus fez por nós, da sua escolha eterna, que é viver entre nós como nós somos, da maneira desse corpo que temos. Claro que nós teremos um corpo glorioso, sem pecado, quando estivermos com Ele para todo sempre. A mancha do pecado não mais fará parte desse nosso corpo, mas Ele viverá entre nós, e nós com Ele por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé para louvarmos o hino de número 92, a fé contemplada, para o momento do ofertório, momento em que devolveremos ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, nos dízimos, nas ofertas e também na cesta da partida. Vamos louvar todos em pé, hino de número 92, a fé contemplada.
momento, Senhor, a tua igreja reunida se eleva na oração, Senhor, a ti, para te agradecer, Senhor, essa maravilhosa oportunidade, Pai, de estarmos na tua casa no primeiro dia da semana, te louvando e glorificando, prestando culto a ti, Senhor. Neste momento, Pai, agradecemos, Senhor, o teu cuidado por nós. Tudo tu és zeloso conosco. E, neste momento, Senhor, devolvemos os dízimos e as ofertas de tudo que tu tem dado, Senhor, por muito tempo. Santo Deus, te pedimos, Pai, que tu abençoe esses dízimos e ofertas. Abençoe, Senhor, aqueles que te ofertaram e exumaram. Aqueles que não puderam, Senhor, ó Pai, seja propício a eles, Senhor, e os tira, Senhor, de qualquer situação que esteja impedindo de te glorificar. Senhor, abençoa, Senhor, o administrador, Senhor, desses dízimos de ofertas, para que eles, Senhor, administrem as tuas obras e engrandeçam teu nome. A tua igreja, Pai, unida, repete. Tudo vem de ti, Senhor, o que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, o que é teu te damos. Assim oramos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos fazer a oração final para esse primeiro momento da devocional e depois passar para o momento da escola. Querido Deus e Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos de todo o coração pelo Senhor ter nos concedido todas as bênçãos de misericórdia até esse momento. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nos conduzirá até o dia de Cristo Jesus, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele dia. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a aprender a tua palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Seja conosco agora no teu nome. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Desse cara. As palavras